Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. Acima de tudo, não qualquer saber, mas um saber com qualidade. E sobre qualidade de ensino na Unipar, nós conversamos hoje com as nossas convidadas, sejam muito bem-vindas, a professora Giane, que é diretora do Instituto de Ciências Exatas, Agrárias, Tecnológicas e Geociências, e a professora Fernanda, diretora do Núcleo de Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e da Educação. Sejam muito bem-vindas a esse espaço que é nosso para a gente debater, apresentar pontos de vista sobre a qualidade de ensino da Unipar. E bem-vindo você ao programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Programa Ponto de Vista, conversando hoje sobre qualidade de ensino, de modo específico, qualidade de ensino aqui da Unipar, Universidade Paranaense. Professoras, me parece que alguns dias atrás saiu uma pesquisa chamada RUF, o ranking de universidades de acordo com a Folha de São Paulo. E a Unipar está entre as 10 melhores na qualidade de ensino do sul do Brasil. Como é que vocês, como diretoras de institutos de ensino, veem essa boa notícia? Bem, inicialmente é importante que nós frisemos que isso é um trabalho de uma grande engrenagem na Unipar, né? Então, desde a diretoria de ensino, a diretoria de planejamento acadêmico, que agrega a Secretaria de Avaliação Institucional, o nosso corpo docente, e, enfim, todos nós trabalhando para que esse ensino realmente, que é da Unipar algo tão sagrado, que já remonta mais de 4 décadas, seja expressado da forma como ele é, um ensino de excelência. Então nós, juntamente com toda essa estrutura, ficamos muito lisonjeados, muito felizes pelo reconhecimento desse ensino de qualidade, desse ensino transparente, desse ensino de primeira classe. É claro que isso tudo é um processo, uma consequência de um trabalho de conjunto, como a professora bem afirmou. Mas pegou vocês de surpresa ou não? Pergunta indiscreta, né, professor? Eu não diria de surpresa. Sim. Né? É claro que muitas vezes as pesquisas, elas apontam a universidade tal, e a Unipar fica de fora. Nós sempre esperamos estar dentro dessas pesquisas. Tanto que todo o trabalho foca nisso também. Exatamente. Né? Então, nós sempre esperamos estar esperamos que as pessoas nos avaliem exatamente para ver a nossa qualidade, para medir a nossa qualidade. Tanto pelo lado positivo, de conhecimento de que a Unipar é uma das melhores em qualidade de ensino no sul do Brasil, como para nos apontar aspectos que a gente tenha que melhorar, né? Coisas que a gente tenha que evoluir e inserir no nosso planejamento para os próximos anos. Então, foi sim ficamos muito contentes pelo resultado, mas eu não poderia dizer que nós ficamos totalmente surpresos, né, Fernanda? Porque a universidade, ela prima pelo ensino, ela tem um programa de valorização do professor, que é o ProMagister. Nós trabalhamos muito com a qualidade da sala de aula, a qualidade da aula. Nós trabalhamos muito com o resgate do aluno, aquele aluno que tem dificuldade, que veio de um ensino muitas vezes deficitário, que chega na universidade com poucos recursos. E nós trabalhamos muito em cima desses alunos, na qualidade da sala de aula, no tempo que o professor tem para se concentrar nas atividades da docência. E eu acho que esse índice reflete um pouco desse nosso trabalho. Né? Inclusive, conforme a professora Giane acabou de apontar a questão do resgate do aluno, da formação do aluno, coincidentemente, essa semana o ProMagister realizou um trabalho na unidade de Umuarama, está realizando também nas demais unidades, sobre as diretrizes curriculares, não somente aquelas do curso em si, que são aquelas diretrizes mais
técnicas. Mas aquelas diretrizes hoje, graças a Deus, valorizadas como sempre deveriam ter sido, voltadas aos valores humanos. Então, as diretrizes voltadas às questões das relações étnico-raciais, da educação para os direitos humanos, da educação para o meio ambiente. E isso, para nós, é um ponto de extrema relevância. Por quê? Porque mesmo nas diversas áreas do conhecimento, por exemplo, a professora Giane trabalha com engenharia civil, com agronomia, com matemática, com arquitetura, eu trabalho com direito, com pedagogia, com história, com ciências contábeis, administração e outros cursos. A professora Iriné, que aqui não pôde estar hoje, trabalha com a parte da biologia, da odontologia, da farmácia, etc. Mas, além disso, o nosso aluno ele tem que ter valores agregados a respeitar o outro, enxergar o outro, saber que o outro é diferente dele, porque todos nós somos diferentes entre si, mas respeitar esse outro, aprender com esse outro, somar com esse outro. E essa tem sido a nossa preocupação, de que os nossos planos de ensino, e quando eu digo nossos, porque nós, juntamente com os professores, os NDEs, os coordenadores de curso, elaboramos o plano de ensino, muito mais do que a técnica do direito, da engenharia, do cálculo e etc., nós precisamos também que o nosso aluno tenha esse conhecimento transversal, que ele saia da universidade humanos, né? Exatamente um ser humano melhor. Fala agora um pouco da realidade de Curitiba, que eu estou trabalhando na PUC Paraná, e o reitor, o irmão Clemente Ivo Juliato, em todo discurso ele faz sempre o mesmo discurso. Ele usa a seguinte expressão, que a função de toda instituição de ensino é fornecer para aquele que está se formando 2 diplomas. O diploma técnico, você é competente para fazer isso, né? Você tem a possibilidade, o grau para atuar como isso. Mas o segundo diploma é de gente boa. Que é justamente isso que vocês estão frisando agora, a professora frisou, né? Exato. Dos valores humanos, do respeito, da alteridade, da empatia, da simpatia, de estar junto, né? O respeito à diversidade. Perfeito. Acho que toda instituição tem que primar por isso, né? E essas são questões que são questões legais, né? Ou seja, nós temos que cumprir legalmente. E a universidade ela poderia muito bem inserir isso no plano de ensino e dizer, olha, está aqui no papel, está tudo bem. Né? Pro forma está funcionando. Pro forma está funcionando. Mas nós queremos ir além. A gente quer que isso permeie o corpo docente, que esses conhecimentos de valorização, de valores humanos, de respeito aos direitos, né, às questões étnico-raciais, a educação ambiental, ou seja, todo o conhecimento da sustentabilidade, né, e a responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente, que sejam conhecimentos que permeiem todas as disciplinas, todas as aulas, permeiem o corredor, o comportamento, a relação do professor com o aluno. Então, isso são conceitos que têm que transcender a sala de aula. Né? E que passem a fazer parte normalmente das posturas. Não ser uma postura preparada, mas sim uma postura natural. E o foco principal dessa atuação, trabalhando com esse transcender, né, esse encharcar de valores, ele se daria em que ponta? Com o corpo docente ou com o corpo discente? Como é que é a visão de vocês? Olha, nós trabalhamos, as diretorias de instituto, elas trabalham diretamente com os coordenadores e o corpo docente. Né? Então, essas atividades de treinamento e de conscientização e discussão, né? Porque o corpo docente são conceitos que dentro da nossa sociedade como um todo, são conceitos jovens, recentes. Né? Então, o primeiro passo foi discutir com os docentes essas leis, por que elas existem, qual a função dessa lei, de onde que ela surgiu, né? E por que ela existe hoje, né? Porque, na verdade, a sociedade ela precisa desse outro profissional com uma outra postura. Né? Então, nós trabalhamos com o corpo docente e na última semana foi muito interessante
porque todo o corpo docente teve uma aula de filosofia, de história, nós falamos sobre direitos humanos, sobre relações étnico-raciais, desculpa. E tivemos toda a história da escravidão, toda a história, tivemos uma aula completa de história, de filosofia, de sociologia, os docentes da universidade falando sobre as suas especialidades nas suas áreas para um docente que não tem aquele conhecimento. Então, nós trouxemos professores que são doutores na área de história, de filosofia, de psicologia, de sociologia, e fizeram uma discussão muito profícua com os professores da engenharia, da farmácia, da biologia, que são conceitos que para nós são abstratos, distantes e... São conceitos, né? São conceitos, né? Mas não práticas do dia a dia. Nós esperamos e pelo feedback que tivemos, entendemos que isso realmente se tornará real, é que esses docentes, a mesma inquietação positiva que eles demonstraram em debater, em perguntar, em assuntar, que eles pratiquem com os discentes. Sim. É um processo, uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia. E eu acho que exatamente esse tipo de ação da universidade, de direcionamento que a universidade dá aos seus docentes, é que responde muito pelos nossos índices, pela qualidade que o RUF, que o índice da Folha nos mostrou. É que me dá a impressão que essas posturas, essas atitudes, podem parecer pequenas às vezes, né? Elas vão, de certa maneira, disseminar e acabar com algo muito complicado nas instituições de ensino, que são as gavetinhas, né? Então, a gavetinha de ciências exatas está aqui, a gente se vira com conhecimento aqui. A gavetinha de ciências aplicadas está aqui, da educação está aqui, o ANAS está aqui, né? De repente, quando há uma discussão em comum, parece que vai se costurando um conhecimento mais amplo, se agregando valores que depois dissemina em sala de aula. Né? Exatamente. O pessoal da psicologia agora não parece tão louco mais, sabe? Eu gostei do tão. Tão louco, né? Muito boa. E o pessoal da engenharia também não parece tão bitolado mais. Então, esses jargões começam a ser, esses mitos, né? Os mitos começam a ser... Estereótipos, né? Que a gente tem começam a ser desmistificados. Até porque o profissional, ele enfrenta essa diversidade toda, né? O profissional, ele tem que ter habilidades inúmeras. Que é o contato com o diferente. Exatamente. Então, o contato e a valorização. A valorização. Né? Então, nós não conseguimos mais conceber, e eu acredito que a Giane e eu fizemos universidade mais ou menos numa mesma época. A gente não vai citar aqui, né? Não, eu também não perguntarei. Que acredito que seja mais ou menos a do André. Obrigado. Foi no século passado, pronto. Exatamente. Em que existia uma transmissão de conhecimentos técnicos e ponto final. Eu me lembro que, por exemplo, que as minhas aulas eram muito pautadas pelo Duralex Sedlex. É difícil. A lei é dura, mas é a lei. E ponto final. Hoje não. Hoje nós buscamos muito mais a indagação de algo, né? A valorização de algo, claro, para e passo com a técnica, mas para que esse aluno possa realmente compreender o porquê e para quê daquilo. Hoje, então, seria o Lex Duralex Sed Latex, né? A gente consegue permear, interpretar. Exatamente, adorei o Sed Latex, né? Então, adorei. seria isso, né? Professora Jane, claro que toda pesquisa que aponta um dado não é um dado fossilizado, é um dado dinâmico. Que desafios futuros o fato de vocês perceberem que a Unipar está entre as 10 melhores de qualidade de ensino no sul do Brasil aponta para vocês como diretoras de institutos de ensino também? Olha, o desafio é imenso, porque o nosso desejo é estarmos entre as 5 melhores, né? Não entre as 10 melhores. Nós trabalhamos não só para manter, mas para melhorar nesse ranking. E esse índice, ele são várias facetas da universidade. Então, ela nos mostrou que no ensino nós estamos indo na direção correta. Ou seja, nós estamos valorizando a sala de aula,
valorizando a qualidade daquele momento, nem sala de aula, né? Mas nós temos ainda alguns desafios dentro do ensino, que é essa nova postura que a sociedade precisa, a inclusão de novas tecnologias, né? O ensino à distância, ele é hoje uma parte importante e vai se tornar cada vez mais uma parte fundamental no ensino presencial, mesmo no ensino presencial. Então, digamos assim, formar um aluno com uma visão mais globalizada e mais ligada no mundo é um desafio ainda para a universidade. Isso dentro da faceta ensino. Mas nós temos outras facetas. Então, como que a universidade foi avaliada nessas outras facetas, né? Como que foi avaliada na pesquisa, como foi avaliada na extensão, como foi avaliada na internacionalização? Então, nós precisamos de mais convênios internacionais, nós precisamos de mais doutores fazendo intercâmbio com outras universidades de outros países, nós precisamos trazer pesquisadores, trazer docentes para cá, ou seja, nós precisamos transformar essa universidade que nasceu regionalmente numa universidade que tenha visão, tenha os pés fincados aqui na região, mas com a visão para o mundo. Então nós precisamos, esse eu diria que é um dos desafios da universidade aí para os próximos anos. Entendo. E como professora, ou melhor, vamos dizer, qual a responsabilidade dos institutos diante desse quadro que aponta a Unipar entre as 10 melhores do sul-Brasil em qualidade de ensino? O que os institutos fizeram e têm responsabilidade por fazer ainda nos desafios também diante disso? Olha, André, eu acho importante, mais uma vez, frisar a questão de que os institutos sozinhos não conseguem fazer nada, né? Nós sempre estamos muito amparadas, muito agregadas, especialmente com a diretoria de ensino e com a secretaria que cuida da avaliação. É como se nós fôssemos uma corrente, sendo que sem um elo essa corrente não seria uma corrente. Mas como os institutos são responsáveis pelo professor em si, pelo docente, e pela disciplina do docente, e aí entra a questão de conteúdo, atendimento às diretrizes curriculares dos cursos, a essas novas diretrizes, aos anseios da sociedade, etc. Eu penso que a nossa grande interação, e eu digo grande porque nós três temos uma facilidade em interagirmos com os nossos coordenadores e com os nossos professores de uma forma muito especial. Então, essa interatividade, essa integração é a grande mola propulsora de tudo isso. Porque aqui na Unipar, por exemplo, não existe uma burocracia para que esse coordenador ou esse professor venha até nós. Pelo contrário, existe uma facilidade. E aí, quando acontece, por exemplo, de cursos replicados, porque nós temos vários cursos que hoje eles se encontram nas 7 unidades da Unipar, né? Em regiões muito distintas, sim, como, por exemplo, Francisco Beltrão e Paranavaí. São regiões muito distintas. São outros Paranás, né? São outros Paranás. Então, eles têm muita facilidade de estarem conosco e também com as diretorias de ensino e as demais diretorias, DGPA. a DGPA e as demais diretorias, para que nós possamos discutir entre nós também e montarmos algo que possa ser aberto e não fechado. Algo que possa viabilizar ao docente trabalhar de uma forma em que ele não se sinta engessado, tolhido, muitas vezes até constrangido, mas sim que dê vazão a esse docente para mostrar o seu talento. E alavancando isso no aluno também.
Tanto que uma das coisas que nós do Instituto temos muito orgulho é quando nós vemos um professor egresso. Isso acontece muito. Muito. Mas muitos muito, casos, né? muitos casos. E aí nós vemos assim o reflexo do trabalho, dessa corrente, naquele aluno que até pouco tempo era um aluno e hoje é um docente. Essa semana a gente teve uma situação dessa, essa sim é uma grata surpresa. É um aluno que trabalhou conosco no laboratório, fez o trabalho de conclusão, se formou em biologia e sumiu, nunca mais vi ele. Aí essa semana eu digo, Fábio, o que você está fazendo aqui? Eu vim concorrer à bolsa de pós-doutorado. Pós-doutorado. Então ele já terminou o doutorado e ele está vindo fazer pós-doutorado conosco. Então você diz assim, nossa, mas que maravilha. Né? Então assim, essas situações. Essa nossa preocupação com o plano de ensino, André, não é só cartorial, como disse a Giane no primeiro bloco. Por exemplo, na questão das diretrizes, simplesmente dizer assim, bom, é uma questão legal, é uma questão obrigatória, então vamos incluir nos planos de ensino e ponto final. Não. É claro que nós temos essa preocupação, né, de vermos o nosso trabalho documentado nos planos de ensino. Mas não é só isso. É também, e isso para o Magister merece, assim, um elogio, assim, extremamente especial, porque ele abraçou a causa e está oportunizando momentos para que isso que é uma obrigação legal se transforme em algo discutido, compreendido e internalizado pelo corpo docente, para que isso aconteça a posteriori com o corpo docente. Usando termos corporativos, a ideia de vestir camisa, né? O funcionário só veste a camisa quando ele percebe que aquela camisa tem um valor para ele. Exato. E usando a imagem que vocês usaram da corrente, né? A gente só se insere nesse elo de ligações porque a gente sabe que essa corrente vale a pena a gente se inserir. Que valores vocês percebem que a Unipar tem que façam que todos os professores do corpo docente realmente vistam a camisa e digam, olha, vale a pena trabalhar para poder levar qualidade de ensino para essa gurizada que está se formando aí? Que valores que vocês percebem que estão exalando por aí? Eu vejo uma palavra que eu acho que é uma palavra que resume muitos valores. Seriedade. 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 Eu ouço muito isso dos coordenadores. Eles muitas vezes podem até não gostar de reprovou alguma coisa, ou eles podem até falar, olha, eu não gostei disso, mas no final o que permanece é seriedade. A universidade ainda prima pela seriedade na qualidade de ensino, ou seja, o que é isso? O aluno tem uma contrapartida, o aluno precisa estudar. Então, a universidade ela ainda prima por esse valor de ensinar e aprender. E uma prova disso, André, é que nós, do Instituto, verificamos com muita clareza que o nosso corpo docente, ele se sente estável. Então, nós não temos problemas. Claro que um ou outro, todos têm. Toda instituição. Toda instituição tem, mas nós não temos problemas, por exemplo, de rotatividade. Então, isso tem dois lados muito positivos, que de um lado é porque aquele corpo docente está cumprindo o seu papel, está conosco, está vestindo a camisa, e por outro lado, porque ele sente da universidade uma responsabilidade. Então ele não fica, por exemplo, uma época como essa, que nós estamos adentrando ao último bimestre, daqui a poucos dias, naquele desespero. Ah, mas será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que eu me sento mesmo com você para pensar no plano de ensino, pensar num projeto, pensar numa atividade? Não, nós não temos essa angústia, né? Haja vista que nós temos professores que facilmente dizem que têm 30 anos de Unipar. E dizem com orgulho. E dizem com Exato. orgulho. Com orgulho. Então eu acho esse um ponto, e eu acho que a seriedade e a responsabilidade são sinônimas no nosso caso aqui. Né? Algo muito bacana que o bonito, melhor dizendo,
que eu acho da Unipar, que eu acompanho, que estou presente aqui desde 2008, é o fato de que se vê a educação não como um negócio, Não. mas como processo. Exatamente, é um processo. E é um processo que envolve vários elos nessa corrente que precisam trabalhar de forma unida. E dentro desses elos está também o aluno, porque se fala assim, a universidade é uma prestação de serviços, ao mesmo tempo uma prestação de serviço, mas que exige do aluno a sua contrapartida. Ou seja, o aluno precisa estudar, ele precisa passar nas avaliações, ele precisa mostrar que aprendeu. E eu acho que essa é ainda um mérito da universidade muito grande, que é manter a sua qualidade mínima. Olha, esse aluno, o que está acontecendo com ele que ele não está conseguindo acompanhar? Então vem cá, vamos ver o que está acontecendo com você. Você está precisando de matemática? Vamos te dar um reforço de matemática. Você está precisando de ajuda, de apoio, de conversa? Vamos conversar com você. Mas você vai ter que estudar. Você vai ter que, no final do ano, mostrar suas notas e mostrar que você tem condições de passar para o próximo ano. Então, eu acho que essa seriedade é que mantém a universidade como uma referência positiva. Perfeito. Nós falamos, então, de elo, de corrente, de camisa, enfim. Eu acho que estar entre as 10 melhores do Sul-Brasil em qualidade de ensino é justamente uma grande medalha. E em nome de quem está em casa, que conhece a seriedade da Unipar, eu gostaria de congratular vocês, diretoras, por esse fato, claro, a reitoria também, enfim, toda a Unipar, por esse feito, que não é apenas um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Né? Exatamente. Então, em nome de todos da região de Moarama, parabéns para a Unipar, parabéns para vocês também. E obrigado pela presença, estar aqui conosco, trocando algumas ideias. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.